Fala, galerinha, tudo bom? Esqueci de vocês não, tá vendo? Tamo aí, tamo junto. Mesmo com as dificuldades, a gente aí consegue adaptar um pouquinho e vamos embora fazer a revisão de Revolução Francesa e Era Napoleônica. Sobre a Revolução Francesa, o que é que a gente pode falar? Não se esquecer que a França do século XIX era uma França que vivia dificuldades financeiras. A França tinha um déficit público muito grande. Como assim um déficit público muito grande? O Estado devia demais, por questões internas e por questões externas também. Vamos falar primeiro das questões externas, para a gente poder depois mergulhar nas questões internas, porque são questões maiores. Vê só, a França era um país endividado por quê? Porque ela se meteu numa guerra que durou 7 anos contra a Inglaterra, entre 1765 e 1772. Essa guerra a gente vai chamar de Guerra dos 7 Anos. Nessa Guerra dos 7 Anos, os franceses foram derrotados pelos ingleses. Vê só, os franceses foram derrotados pelos ingleses. Você já perdeu a guerra, você já gastou uma grana miserável com a guerra. Porém, como uma forma de se retaliar ou tentar se vingar da derrota para os ingleses, os franceses resolveram investir mais dinheiro ainda na Guerra de Independência dos Estados Unidos, para ajudar os americanos a ficarem independentes dos ingleses. Ou seja, você já tinha investido numa guerra, perdeu dinheiro, e aí investe mais ainda em outra guerra que você não tem nada a ver com ela. Então, nas questões externas, a França, que já estava endividada, ficou mais endividada ainda. Aí na questão interna, aí a gente vai ter que se lembrar do nome do rei da França, nosso querido colega Luís XVI. Luís XVI, ele vai ser um cara que ele vai governar a França de forma assim insegura. Ele não era muito bem preparado para ser rei, ele não era o primeiro da linha de sucessão. O pai dele morreu muito cedo e aí ele teve que assumir. Bom, a França passava por um período que a gente vai chamar de absolutismo. Tanto que o maior rei absolutista, o cara mais conhecido, era o avô de Luís XVI, Luís XIV. Luís XVI, ele governava a França, que tinha uma divisão em 3 classes sociais, como era toda a sociedade absolutista. Essas 3 classes sociais, elas podem ser explicadas através dos estados, ou estratos sociais. Quem era o primeiro estado? O primeiro estado era o clero. O clero garantia o poder político do rei ao justificar o poder do rei. O clero dizia que o rei tinha poder porque ele era um enviado divino, porque Deus quis assim. O segundo estado era a nobreza. A nobreza, basicamente, era a elite que sustentava o rei absolutista no poder. E o terceiro estado era a burguesia e os camponeses. Um detalhe é que o burguês ele é um cara que tem riqueza. Porém, o burguês não tem o status do nobre. Tá bom? O primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, tinha um privilégio que era não pagar impostos. Ou seja, o rei não pagava imposto, obviamente, o clero não pagava imposto e a nobreza também não pagava imposto. E quem sustentava todo esse sistema, todo esse estado de coisas que a gente está vendo, era exatamente o terceiro estado. Os impostos da burguesia e dos camponeses sustentavam o sistema absolutista da França, como sustentava qualquer sistema absolutista na Europa dos séculos XVI, XVII e XVIII. Mas, vê só, a burguesia, como eu disse para vocês, tem riqueza. E se fosse uma classe social a reclamar de todo esse estado de coisas, vai ser a burguesia. Então a Revolução Francesa vai ser uma revolução da burguesia. O terceiro estado, ele vai basicamente fazer algumas exigências numa reunião que a gente chamou de reunião dos Estados Gerais, ou Assembleia dos Estados Gerais, que era uma reunião onde membros dos 3 estados, eles decidiam aquilo que seria feito. Porém, a burguesia ela não conseguiu, de forma legal, fazer aquilo que ela queria, que era exatamente obrigar clero e nobreza a pagar impostos. Então, se você tenta de forma legal e não consegue, você tenta através de forma revolucionária. E aí, em julho de 1789, a gente vai ter o que a gente vai chamar do início da Revolução Francesa. O que marcou o início da Revolução Francesa? A queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que simbolizava o poder absolutista do rei da França. Todos os inimigos, todas as pessoas que criticavam o rei da França eram presos na Bastilha. Então, a partir do momento que todos os inimigos do rei eram presos na Bastilha, a Bastilha meio que se transformou num símbolo daquele absolutismo, porque você está preso pelo poder
real. Então, quando a população francesa quis mostrar que aquele poder real absolutista não existia mais, eles resolveram destruir exatamente o símbolo daquele poder, que era a Bastilha. Então, não esquecer da simbologia da queda da Bastilha, que junto com a queda da Bastilha cai também o poder absolutista francês. Bom, quando a Revolução começa, os caras precisavam fazer uma Constituição. E a Constituição francesa vai ser a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai ser baseada nos princípios do Iluminismo. Como a Revolução Francesa também vai ser baseada nos princípios do Iluminismo. Ela vai defender propriedade privada, ela vai defender liberdade de expressão, ela vai defender basicamente a igualdade jurídica entre os cidadãos. Ou seja, todo mundo tem que ser tratado igualmente. Não existem classes privilegiadas. Quem fazia as leis que faziam parte dessa Constituição da França era um órgão chamado Convenção. Dentro da Convenção havia 3 grupos políticos. O primeiro dos grupos políticos eram os jacobinos. Os jacobinos, eles queriam fazer a Revolução Francesa junto com burguesia e camponeses. O segundo grupo político eram os girondinos, que queriam fazer a revolução somente com a burguesia. Vê só, tanto os girondinos como os jacobinos, eles eram revolucionários, só que um queria a participação dos camponeses, que eram os jacobinos, e o outro não queria a participação dos camponeses, que eram os girondinos. Além disso, havia um terceiro grupo, que era o grupo de planície, que era um grupo que ficava mais ou menos em cima do muro. Ele votava de acordo com os seus interesses, as suas necessidades. Se já tem lei, se já tem grupos políticos, esse rei, basicamente não serve de mais nada. Mas é bom lembrar que enquanto a França teve um rei e uma constituição, a gente vai ter uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Vai ser uma monarquia onde o rei vai ter o poder limitado por uma constituição. Bom, mas se esse rei era desnecessário, o que é que eu faço? Eu mato esse rei. Em 1794, os franceses mataram o rei Luís XVI guilhotinado, tá bom? E aí a gente vai ter o período que a gente vai chamar de república. Quando morre o rei não existe mais monarquia, então a gente vai ter a república. A República Francesa inicialmente vai ser governada pelos jacobinos. Os jacobinos eram liderados por Maximilien Robespierre. Robespierre, ele era um cara que participava das reuniões dos grupos iluministas e, baseado nessas ideias iluministas, ele defendia sufrágio universal para todo mundo, ou seja, o direito de escolha de todo mundo escolher seu governante e outras ideias iluministas. Basicamente, Robespierre e os jacobinos, eles criaram um governo que a gente vai chamar de período do terror. Por que período do terror? Porque durante o governo jacobino vai ser criado um comitê de salvação pública. E esse comitê de salvação pública ficava responsável por receber denúncias de traidores da revolução. Eles recebiam a denúncia, eles faziam as investigações e depois matavam aqueles que eram considerados culpados. Sempre matavam na guilhotina. Só que o número de denúncias era tão grande que, com o tempo, não dava mais tempo de investigar nada. Não dava mais para investigar nada. E sem uma prévia investigação, o Comitê de Salvação Pública matava todo mundo que era denunciado como traidor da Revolução. Por isso que a gente vai chamar esse período de período do terror. Pela grande quantidade de mortes de pessoas guilhotinadas pelo Comitê de Salvação Pública. Como a quantidade de mortes já estava aumentando muito, e os próprios burgueses, jacobinos mesmo, começaram a ficar com medo de eles serem a próxima vítima, eles resolveram dar um fim à carnificina. E aí, eles tinham que matar o líder dos jacobinos. O próprio Robespierre, ele foi morto, guilhotinado, acusado de traição. Vê que ironia. Quando o governo dos jacobinos acaba, inicia-se o governo dos girondinos, tá bom? O governo dos girondinos era um governo de 5 deputados. A gente vai chamar esses 5 deputados de diretório. Só que, galera, tem 5 deputados. Tem 5 pessoas para decidir. Acaba que ninguém decide nada. Faltava na França um líder. Um cara que conseguisse centralizar esse poder. E o cara que se aproveitou desse cenário político, desse contexto histórico de necessidade de uma liderança central, vai ser Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, em 1799, vai dar o golpe que a gente vai chamar de golpe de 18 de Brumário. Por que 18 de Brumário? Quando a França fez a sua revolução, ela fez um calendário novo, com 10 meses de 36 dias cada. E um desses meses novos era o mês de Brumário. Então, o golpe de Napoleão Bonaparte aconteceu no dia 18 do mês Brumário do calendário revolucionário francês.
tá bom? O golpe de 18 de Brumário, é importante que vocês entendam isso, ele vai marcar o fim do processo revolucionário francês. Então, Emílio, quando foi que acabou a Revolução Francesa? Ela inicia-se com a queda da Bastilha em 1789 e acaba com o golpe de 18 de Brumário em 1799. Bom, quando Napoleão Bonaparte dá o golpe, ele passa a ser o grande líder francês, ele passa a centralizar o poder na França. A era napoleônica vai ser dividida em 3 períodos. A gente vai ter a fase do consulado, a gente vai ter a fase do império e a gente vai ter a fase do governo dos 100 dias. Na fase do consulado, que vai de 1799 até 1804, a gente vai ter Napoleão como um dos 3 cônsules. A França tinha 3 cônsules, mas o primeiro cônsul era Napoleão. Basicamente, quem mandava era Napoleão. Napoleão Bonaparte, ele vai começar a agradar toda a população francesa. Primeiro, ele vai fazer a Revolução Industrial na França, que vai fazer com que a burguesia comece a gostar dele. E depois ele vai realizar a Reforma Agrária. A Reforma Agrária vai fazer com que os camponeses gostem dele. Se a burguesia francesa gosta de Napoleão, se os camponeses franceses gostam de Napoleão, é óbvio que Napoleão vai ter todo o poder político e, acima de tudo, ele vai ter o apoio popular para ele fazer qualquer coisa. Tanto que em 1804, Napoleão ele vai realizar um plebiscito na França perguntando se ele podia ser imperador. Veja, em momento nenhum ele se autonomeou imperador da França. Ele perguntou se podia ser imperador da França. Perguntou para o povo, através de um plebiscito. E as pessoas que foram às urnas votaram dizendo: sim, Napoleão, você pode ser o nosso imperador. Então, a partir de 1804, Napoleão passa a ser coroado imperador da França. Nessa coroação, é até importante que vocês se lembrem que Napoleão Bonaparte, ele humilhou o Papa. Lembra disso? Ele chamou o Papa para que o Papa pudesse coroá-lo e abençoá-lo, né? Era até um costume comum do século XV até o século XIX, que o Papa colocasse a coroa na cabeça do próximo rei como se estivesse abençoando aquele reinado que estava começando. E aí, na hora que o Papa foi colocar a coroa na cabeça de Napoleão, Napoleão tomou a coroa do Papa e se autocoroou. Quando ele se autocoroa, o que é que simboliza isso? Ele quis simbolizar que ninguém e nada era maior do que ele. Durante o Império, Napoleão Bonaparte ele começa a fazer diversas conquistas territoriais. Ou ele mandava o seu exército e conquistava aquele território, ou ele compunha acordo com lideranças locais. Ele combinava com o rei que o rei saía do poder e o próprio Napoleão colocava pessoas da sua confiança no poder daqueles países. Napoleão Bonaparte, ele mexeu no mapa europeu. Vários países foram invadidos, vários governantes foram tirados do poder, governantes até mesmo absolutistas, tá bom? Então, Napoleão Bonaparte mexe no mapa europeu. Só que Napoleão, ele conseguiu conquistar diversos territórios, mas um dos territórios que ele planejava conquistar, ele não conseguiu, que foi a Inglaterra. Se você pegar o mapa da Europa, a Inglaterra é uma ilha, e chegar à Inglaterra é muito complicado. Você precisa vencer a poderosa marinha inglesa, que se orgulha de ser uma das melhores marinhas do mundo até hoje. Bom, como Napoleão Bonaparte não conseguiu vencer a Inglaterra militarmente, ele tentou derrotar a Inglaterra economicamente. E em 1806 ele decretou o bloqueio continental. O que é que vai ser o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte basicamente vai proibir todos os países europeus de negociarem com a Inglaterra. Ele vai dizer o seguinte: quem negociar com a Inglaterra vai ser invadido pelo exército napoleônico. O que é que ele queria com isso? Ele queria enfraquecer a Inglaterra economicamente, já que ela não podia negociar com ninguém, para tentar, depois desse enfraquecimento, derrotar a Inglaterra militarmente. O pior de tudo é que vários países cumpriram o bloqueio continental. O primeiro dos países a não cumprir com o bloqueio continental foi Portugal. Portugal, gente, devia muito dinheiro à Inglaterra por causa do Tratado de Panos e Vinhos. Como Portugal devia dinheiro para a Inglaterra, os portugueses não tinham como deixar de negociar com a Inglaterra ou simplesmente não fazer aquilo que os ingleses estavam afim. Como Portugal não parou de negociar com a Inglaterra, o exército napoleônico invadiu Portugal no finzinho de 1807 e a família real portuguesa, fugindo da invasão napoleônica, foi para a sua maior colônia. Quem era a maior colônia de Portugal? O Brasil. A família real portuguesa chega em janeiro de 1808, a corte portuguesa, que não só veio os membros da família real, chega no Brasil em janeiro de 1808, e aí o resto é história, histórias essas que vão ser temas de outros vídeos. Bom, o segundo país que não parou de negociar com a Inglaterra foi a Rússia. Já no finzinho de 1809, os russos continuaram negociando com a Inglaterra por causa da sua soberania. Eles disseram: a gente é soberano, a gente decide com quem a gente negocia. Porém, lembra,
qual era o castigo se continuasse negociando com a Inglaterra? Era a invasão. O exército napoleônico tentou invadir a Rússia. E os russos, eles se utilizaram de uma tática chamada de terra arrasada. Isso daí dá até pra gente explicar. Quando o exército napoleônico invadiu a Rússia, foi durante o inverno, pessoal. Napoleão Bonaparte ele foi avisado diversas vezes de que o inverno russo era muito rigoroso e que não valia a pena uma incursão militar durante o inverno russo. Porém, Napoleão tinha um ego muito inflado e ele achava que o exército francês era capaz de derrotar qualquer um a qualquer momento. E ele resolveu invadir a Rússia durante o inverno. E aí entra a história da tática da terra arrasada. O que era a tática da terra arrasada? Era uma tática que os russos usavam de tocar fogo nas cidades e colocar veneno nas águas. Por quê? Os exércitos, eles dificilmente na época carregavam comida. Eles saíam saqueando as cidades pelas quais eles passavam e pegavam a comida dali. Quando você chegava numa cidade russa, a cidade estava tocando fogo e a água estava com veneno, você não tinha nenhuma fonte de comida, você não tinha nenhuma fonte de água. E com o tempo, os soldados começavam a morrer de fome, de sede e de frio. O exército francês começou a ficar bem pequeno e aí ele foi atacado pelo exército napoleônico. Pelo exército russo, desculpa. E aí o exército russo atacou o exército napoleônico e derrotou em 1810. Quando o exército napoleônico ele foi derrotado, houve uma coalizão entre os países inimigos de Napoleão. Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra. Esses 4 países se uniram no que a gente vai chamar de coalizão e passaram a empurrar o exército napoleônico de volta da Rússia para dentro da França. Napoleão ele foi derrotado em 1800, no finzinho de 1814, e foi preso numa ilha chamada Elba, uma ilha que fica bem pertinho da Itália. Nessa ilha de Elba, Napoleão Bonaparte passou alguns dias e aí foi resgatado, passou alguns meses, né? Ele foi resgatado pelo próprio exército francês. Vê como o cara era adorado na França. O exército francês resolveu resgatar Napoleão Bonaparte em Elba e o levou de volta para a França para o que a gente vai chamar de governo dos 100 dias. O governo dos 100 dias, galera, vai ser a última fase da era napoleônica. Bom, nesse governo dos 100 dias, você precisa se lembrar que Napoleão Bonaparte ele foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, em 1815. Em 1815, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, ele mais uma vez foi preso em outra ilha. Só que dessa vez ele foi preso numa ilha chamada Santa Helena, que fica lá pertinho do sul da África e fica bem mais distante. Por que colocar Napoleão Bonaparte bem distante? Para que, se por um acaso o exército francês fosse buscar ele de novo, desse tempo de o exército da coalizão se organizar e evitar que ele voltasse. Bom, Napoleão Bonaparte passou o restante da sua vida na ilha de Santa Helena e morreu em 1821. Bom, mas em 1815, quando Napoleão Bonaparte foi tirado do poder da França, como é que fica a Europa? Lembra, o mapa europeu ele foi completamente modificado. E os líderes europeus eles resolveram discutir isso tudo em 1816 na cidade de Viena, em uma reunião que ficou conhecida como Congresso de Viena. O Congresso de Viena, ele deliberou algumas coisas, ele decidiu algumas coisas. A principal dessas coisas foi o princípio da legitimidade. O que é o princípio da legitimidade? Todo mapa europeu ele vai voltar a ser do jeito que era antes de Napoleão. E os governantes que estavam no poder antes de Napoleão também vão ser devolvidos aos seus tronos, beleza? Basicamente, o Congresso de Viena ele vai desfazer aquilo que Napoleão Bonaparte fez na Europa. Uma segunda coisa que o Congresso de Viena vai decidir também vai ser a criação da Santa Aliança. A Santa Aliança ela vai ser criada como uma união de países europeus a fim de evitar rebeliões nas colônias europeias na América. Mas você deve saber bem que essas rebeliões nas colônias europeias, elas não devem ter funcionado muito, tanto que as colônias europeias passaram a ficar independentes uma a uma no século XIX. Mas isso aí também é assunto dos próximos vídeos. Bom, isso é basicamente o que você tem que se lembrar de Revolução Francesa e Era Napoleônica. A gente volta com outros vídeos em outra hora, beleza? Abraço, tchau!